Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, a aula de hoje é uma orientação sobre o caderno 6, a aula 5, e o aluno ou a aluna me pediu ajuda para desenvolver a questão da atividade 7, tá? Então, para essa aula do caderno 6, para a turma do sexto ano C, a gente vai desenvolver a questão 7. A primeira dica é fazer a leitura e observar quais são as frações que você tem ali para desenvolver a atividade. Ler as perguntas antes de responder. Leia a pergunta A, B, C e D. Aí, só depois de fazer a leitura, vocês vão tentar desenvolver a atividade. No caso aqui, na questão 7, você imagina que é um círculo, ele está completo ali por algumas partes coloridas que estão representadas por frações. Por exemplo, ali, a parte azul, 1/3. A parte laranja, 1/9. A parte verde, 1/4. A parte vermelha, 1/6. E a parte amarela está aparecendo sem um nome ali. Então, para nossa aula de matemática hoje, do caderno 5, na aula 5, a gente vai pegar a questão 7 de exemplo. No item A leitura. Aos setores verde e vermelho juntos. Vocês vão imaginar o seguinte, juntar essas partes. No caso ali, a parte verde é 1/4. A parte que está em vermelho, 1/6. No item A, vocês vão realizar a soma dessas duas frações. 1/4 e 1/6. 1/4 da parte verde, 1/6 da parte vermelha. Para a gente poder somar frações, a gente tem que lembrar de uma regra aqui. Para somar frações, os denominadores têm que estar iguais. O 4 e o 6 não são o mesmo número. A dica é a gente trabalhar utilizando frações equivalentes. A gente vai utilizar, então, frações que têm o mesmo denominador, representam a mesma quantidade de cada uma dessas frações, mas o objetivo é ter denominadores iguais para poder realizar essa soma. Eu poderia dar a dica, então, de procurar na tabuada. Procurar na tabuada do 4 os resultados, os números que são múltiplos do número 4, e procurar na tabuada do número 6 os números que são múltiplos do número 6. Esses resultados de multiplicação, procurar algum número repetido. Então, no caso aí da tabuada do 4 e do 6, é o 12, o 24, o 36, o 48, e sempre de 12 em 12. Eu acabei percebendo isso. Então, para facilitar a minha conta, eu vou utilizar o 12, que é o número repetido, o menor deles, tá? Nesse caso, eu já identifiquei, olhando a tabuada, qual que é o menor múltiplo comum entre o 4 e o 6. Ou seja, o 4 e o 6 aqui para a gente desenvolver a nossa atividade, no caso, determinam então o número 12 como sendo o múltiplo comum do 4 e do 6. Como é que o 4 vira 12? Eu vou multiplicar ele por 3. O de cima eu vou fazer o mesmo procedimento. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Na tabuada do 6, como é que o 6 vira 12? Eu vou multiplicar por 2. Se eu multipliquei por 2 o 6, o denominador, eu também vou multiplicar por 2 o numerador. Continua sendo uma soma entre eles. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 2, 12. O objetivo principal aqui, então, é ter denominadores iguais para realizar essa soma. Repete o denominador 12. Somamos aqui 3 e 2. Somamos os numeradores. O resultado dá 5. Então, no item A, após a leitura, é isso, tá? A gente identificou, então, a fração que está representada aqui pela cor verde. A outra fração representada aqui, a quantidade dela, então, a cor vermelha. Se elas estão juntas, a ideia é adicionar essas duas frações. Continuando a explicação, no item B. Ao que o setor azul vale a mais do que o setor laranja. Então, para comparar aí, vamos pensar uma quantidade maior e uma quantidade menor. Para saber quanto a mais está sobrando, eu identifiquei, então, uma conta de subtração. Quanto que está sobrando de uma parte para outra. No caso aqui, é quanto de uma fração, que é a maior delas, em comparação com a outra fração menor.
Então, para fazer aquela regrinha de subtração para a gente no sexto ano, a gente vai então pegar o número maior menos o número menor. No caso ali, ele está falando da fração azul representada por 1/3. Então, no item B, a fração azul representada por 1/3. Para saber quanto a mais, eu vou tirar a fração menor para saber quanto que vai sobrar. Então, da parte laranja, 1/9. Subtrair, então, 1/9. De novo, para fazer uma subtração, a regra da adição é igual. Os denominadores têm que estar iguais para a gente realizar essa soma ou subtração. O 3 e o 9, eu vou procurar um número que seja repetido na tabuada dos dois. Então, aqui, eu já lembro 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou multiplicar o número de cima dessa fração também por 3. Aqui, ó, 9 vezes 1 dá 9, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu já sei que o denominador tem que estar igual. Então, eu já sei que vai repetir o número 9. Então, a fração equivalente que eu vou obter aqui fazendo essa multiplicação, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. A fração 1/3, ela tem o mesmo tamanho da fração 3/9. Ela só está escrita com números diferentes, mas representa o mesmo tamanho. Por isso a gente diz fração equivalente. Essa fração é equivalente a essa outra aqui. Continuando, fazer a subtração agora, menos 1/9. Seguimos a mesma orientação aqui da adição. As frações que têm o mesmo denominador, repete o denominador. A gente subtrai o maior do menor. 3 tira 1, 2. Não dá para simplificar, acaba a conta aqui, tá? Continuando a leitura. No item C. Ao que o setor vermelho vale a menos que o setor azul. É a mesma ideia, é a mesma comparação. A gente vai pegar a fração que representa uma quantidade maior, no caso, quanto que está faltando de uma para outra. De novo, uma ideia de fazer uma subtração. Quanto a mais, quanto a menos, saber essa diferença, calcular uma subtração. Eu não vou desenvolver a questão do item C, eu vou apenas identificar os números que eu estou vendo ali. Então, eu sei que a fração com um tamanho maior está representado pela cor azul, 1/3. Eu vou subtrair pela outra fração representando o número menor, menos 1/6. Questão de tamanho, tá, pessoal? Não é porque o denominador aqui é 3 e aqui o 6 que essa parte é maior. A gente tem que lembrar, a ideia da parte, se eu dividir um inteiro em 3 partes, se eu dividir um inteiro em 6 partes, se eu dividir em 6 partes, a parte vai ser menor que a dividida em 3, tá? É uma noção, tá? Eu peguei essa ideia do exemplo olhando isso daqui. É uma noção para saber. Quanto maior a quantidade de partes, menor vai ser ela em comparação, tá? Então, no item C, é o mesmo desenvolvimento do item B. Os denominadores têm que estar iguais para fazer uma subtração. Eu posso pensar, então, aqui, já vou adiantar para vocês. Se vocês forem transformar essa fração para ter denominadores iguais, a dica é multiplicar por 2, tá? E, no final de tudo, ao setor amarelo. Eu tenho que descobrir ao todo quanto essas frações representam. Se eu somar todas elas, vai representar um número inteiro. Só que eu não tenho a parte do amarelo. Então, a dica do item D é um pouquinho mais complicada. Eu teria que somar todas as frações que estão ali e descobrir quanto que está faltando para a parte do amarelo. Então, no caso do item D, vou começar ali. 1/3 do azul, mais 1/3 aqui 1/9 da parte laranja, 1/4 da parte verde e 1/6 da parte vermelha. E mais a parte que vai aqui, eu vou colocar esse quadradinho para lembrar que aqui teria que ter uma fração, representando a cor amarela, tá, pessoal? Eu poderia também colocar a letra A aqui para representar essa fração, mas por enquanto ela não é importante. O que a gente tem que definir então como número inteiro? Essa quantidade de partes aqui de frações, ela está escrita com denominadores diferentes. E eu ainda não sei qual que é o tamanho da parte amarela. A primeira noção é saber quantas partes eu posso dividir isso tudo aqui em partes iguais. Aqui eu tenho 3 partes, 9 partes, 4 partes, 6 partes. É uma comparação envolvendo partes com tamanhos diferentes, tá?
eu tenho que ter a mesma noção, a mesma quantidade de partes para comparar cada uma delas. Mesmo não sabendo essa daqui, tá? Essa parte do amarelo vai ficar para o final. O que, que eu tenho que entender quando é um número inteiro? Depois que eu somar essas frações, eu vou determinar aqui quantas partes elas podem ser divididas em partes iguais. Eu vou começar por aí. Então, eu vou procurar na tabuada do 3, na tabuada do 9, na tabuada do 4 e na tabuada do 6, um número que esteja repetido nessas 4 tabuadas. Eu tenho a minha tabuada de cabeça, e o que, que eu pensei? O 3 vai poder virar 36, o 9 vai virar 36, o 1 quarto, o 4 também tem na tabuada dele o 36, e o 6 também tem 36 na tabuada dele. A minha dica é pensar o seguinte, que na parte amarela, na fração que deveria estar aqui, o denominador que deveria estar aparecendo aqui também é o 36. Poderia ser outro, poderia ser uma fração equivalente com outro número, poderia. Mas para a gente descobrir o que está faltando nesse número, eu já tenho que entender que nessa fração que está na parte amarela, o denominador vai ser 36. Tá, agora vem as mudanças. Como é que o 3 vira 36? Eu acho que multiplica por 12, então o de cima também multiplica por 12. 1 vezes 12, 12. O 9 vai ter que virar 36. Quantas vezes eu vou fazer o 9 para virar 36? 4 vezes. 9 vezes 4, 36. Então, o de cima, 1 vezes o 4, 4. Eu vou colar aqui da questão anterior a mesma lógica, 9 vezes 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 9. Na parte de cima, 1 vezes 9, 9. Como é que o 6 vira 36 na tabuada? Eu vou pegar o 6 vezes 6. Então, em cima eu também vou multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. Agora tem um problema. O que vai aqui na parte amarela? A primeira ideia aqui é que eu sei que tem nessa fração, ao todo, agora tem 36 partes. Para ser ela completa, representar um número inteiro, uma volta inteira. Das partes que eu tenho, então, vai lá. 12 mais 4, eu já sei. Então, 12 mais o 4 dá 16. Mais o 9 que está aqui do lado, 25. Mais o 6 que está aqui do lado, 31. Então, eu tenho que entender que para essa fração que está ali, ela tem ao todo 36 partes. Então, da parte azul, da parte laranja, da parte verde e da parte vermelha, somando tudo, eu já tenho 31. O que falta aqui para completar essa volta inteira vai ser, então, da parte amarela. Eu tenho 31. Para chegar no 36, falta quanto? É esse número que está faltando aqui do 31 para chegar no 36, eu vou colocar aqui no lugar da parte amarela. Eu não vou ter que concluir essa resposta, vocês vão concluir em casa, tá? Mas a parte principal da explicação é isso. É entender como a volta inteira pode ser representada por uma fração, tá bom? Muito obrigado até agora. Tchau, pessoal.